paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, navegando nesse primeiro trimestre da CPAD, onde estamos trabalhando sobre a segunda vinda de Cristo e o mundo vindouro, chegamos então na lição de número 4, onde nós vamos desenvolver o seguinte argumento: o tribunal de Cristo. E eu espero muito que através dessa aula, através dessa palavra, você possa ser edificado em Jesus, edificada em Jesus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa o likezinho, teu comentário também. Coloca de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da tua igreja, onde você congrega. Eu quero te conhecer e te receber por aqui. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa disponível e boa para você ser edificado aqui no nosso canal Janderson Nascimento. Fica à vontade para conhecer os nossos trabalhos, navegar, crescer e avançar. E indicar também para que mais pessoas possam ser edificadas em Jesus. Eu espero muito que essa aula possa ser edificante para você. Hoje nós vamos estudar sobre o Tribunal de Cristo. E eu espero que essa palavra possa alcançar o teu coração. Então nós vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 4, aqui da classe dos pré-adolescentes, desse primeiro trimestre da CPAD em 2023, onde nós estamos trabalhando sobre a segunda vinda de Cristo e o mundo vindouro. E o tema da aula de hoje é o Tribunal de Cristo. Hoje nós vamos estudar a respeito desse tribunal, que é conhecido também como o Tribunal da Entrega dos Galardões. É interessante você iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição oferece para você. A primeira delas se encontra na primeira carta de Coríntios, capítulo 3, versículos 13 ao 15. Faça essa leitura em sala de aula. Leia também o que a Bíblia diz, que se localiza hoje em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Não se esquece. Eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal e toda sexta-feira ao meio-dia, com antecedência, a gente posta as lições da classe dos pré-adolescentes. Então é importante você ficar antenado enquanto a isso. Toda sexta ao meio-dia a gente está postando a aula com antecedência para você preparar o teu material, organizar a tua administração e a tua aula ser uma aula de excelência na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Então, toda sexta ao meio-dia, eu te aguardo por aqui, para a glória de Deus. Neste primeiro trimestre da CPAD, em 2023, estamos trabalhando aqui na classe dos pré-adolescentes sobre esse tema escatologia. É interessante a gente parar para pensar sobre isso. E a nossa escatologia, a linha de pensamento que nós trabalhamos como pentecostais, ela é pré-tribulacionista. Isso significa que nós acreditamos que a igreja será arrebatada antes da tribulação. É claro que nós vamos ter uma aula específica tratando sobre a tribulação aqui com você. A nossa linha também defende que a igreja será arrebatada antes do milênio. Então ela é pré-milenista. O que é o milênio? É o domínio de Cristo sobre o mundo vindouro com a igreja aqui na Terra. É claro que toda essa perspectiva teológica está presente também sendo ensinada na própria declaração de fé das Assembleias de Deus. Para nós que nós somos pentecostais, nós acreditamos que acontecerá da seguinte maneira. Primeiro, o primeiro evento específico é o arrebatamento da igreja. Esse arrebatamento será rápido, será secreto para o mundo, mas visível para quem é crente, para quem está em Jesus, quem tem o nome escrito no livro da vida, vai ouvir, vai ver, vai sentir esse momento glorioso, mas quem não está não vai perceber. Isso é chamado de arrebatamento, o rapto da igreja, quando Cristo então levará os santos para estar com ele para sempre. E esses santos, entra aqui a igreja, nesse caso eu e você. Também é interessante nós pensarmos que durante o arrebatamento acontece exatamente algo que é glorioso, a ressurreição daqueles irmãos que morreram em Cristo, e eles se encontrarão com o Senhor nas alturas. Pega essa fase aqui.
Nesse encontro glorioso, então, se inicia agora o tribunal de Cristo. E esse tribunal de Cristo não é um tribunal de julgamento para as coisas ruins, mas é um tribunal exatamente para a entrega dos galardões, também conhecido como o tribunal da entrega das coroas. E é sobre essa lição que nós vamos trabalhar hoje em sala de aula com você. Então pega isso. Depois desse processo, nós acreditamos, conforme a Bíblia, que nós vamos então passar pelo momento das bodas do Cordeiro diante do Senhor, que durará 7 anos nas alturas. No final desse processo, vem então a segunda vinda de Cristo, que é visível agora para o mundo, e nessa segunda vinda, Cristo aparece já com a sua igreja. E nessa segunda vinda você vai estar lá. Vencerá então o anticristo, a besta, o falso profeta, Satanás será preso por 1000 anos, e o milênio, o reino de Cristo, será estabelecido na terra, juntamente com você, que governará durante esse período. E durante toda essa fase, no final do milênio, o inimigo será solto mais uma vez, se levantará contra o Senhor, será derrotado, a terra será destruída, e nós, os salvos em Jesus, moraremos com o Senhor para sempre no novo céu e na nova terra. Essa é a nossa linha de pensamento pentecostal de forma abreviada, sendo explicada para você. E se eu estou te ajudando até aqui, por gentileza, deixa aí teu comentário, coloca de onde você está me assistindo, o nome da tua igreja, o nome do teu pastor também. Eu quero te conhecer, seja bem-vindo aqui no nosso canal. E o primeiro ponto da nossa lição trata então sobre o seguinte argumento: quem será julgado? Observe que nesse primeiro ponto nós estamos analisando então esse primeiro julgamento, que é o julgamento da entrega dos galardões. Terá então o julgamento do juízo final, que é quando Satanás será derrotado no final do milênio, e todos aqueles que o seguiram então serão julgados para serem lançados no lago de fogo e enxofre. Esse julgamento que nós estamos trabalhando não é esse final, mas é o julgamento agora da entrega dos galardões. Pega isso. E aí entra o primeiro subtópico a respeito desse argumento, sobre o seguinte argumento: o cristão em serviço. Conforme a Bíblia e na nossa linha de pensamento pentecostal, nós acreditamos que esse julgamento é para a entrega dos galardões. Isso significa que agora você, em vida, aqui na terra, em Cristo, tudo o que você faz é registrado diante do Senhor. E nós vamos receber o galardão de tudo aquilo que nós realizamos diante do Senhor. Na evangelização, no discipulado, na pregação, no testemunho, na nossa consagração para Deus. E é interessante nós observarmos isso, que o serviço cristão agora conta. Então, esse serviço cristão conta exatamente para os galardões. Os galardões são chamados também dentro das escrituras como as coroas. A Bíblia chama de coroa da glória, coroa da vida. Isso demonstra exatamente essa riqueza especial de estar em Cristo. E nós vamos receber isso da parte do Senhor. Então, tudo que você faz agora é contado diante de Deus e será agora pago pelo próprio Senhor, em outras palavras, com essa entrega do galardão. Não é porque você merece, não, mas é por causa da bondade e misericórdia do Senhor. Avançando, vamos então para o segundo subtópico, que trata, nesse primeiro ponto, sobre os dons para servir. A Bíblia deixa claro, em Mateus capítulo 24, versículos 14 ao 30, sobre esses dons e talentos que Deus tem nos concedido para servi-lo agora. Deus tem te dado talentos diante da sua igreja para que você possa servir essa obra, servir também o teu ministério, cooperando junto com o teu pastor. Esse serviço entra aqui a prática do ensino da palavra, do louvor a Deus, do testemunho, da pregação, de viver para Cristo. Tudo isso conta exatamente pelo teu testemunho pessoal em Jesus. E esse testemunho pessoal em Jesus, ele não é descartado, mas ele é registrado diante do Senhor. E tudo isso fala exatamente de algo que nós prestaremos contas a Deus diante dele nesse juízo, ou seja, nesse julgamento da entrega dos galardões. Nós seremos julgados então por nossas ações diante do Senhor, por causa exatamente da nossa comunhão e por causa exatamente daquilo que nós realizamos agora. Avançando, o terceiro subtópico desse primeiro ponto trata sobre o seguinte argumento: cada crente tem um chamado. Olha que interessante. Todos nós temos um chamado diante do Senhor. Todos nós temos uma responsabilidade diante de Deus.
E essa responsabilidade é exatamente anunciar as boas novas do Evangelho. Se você ler Mateus capítulo 22, versículo 14, você percebe uma riqueza teológica tremenda ali. Mas é necessário também você levar em consideração que tudo aquilo que você realiza para Deus, o Senhor registra. Então, quando você ora por alguém, quando você intercede por alguém, quando você se dedica à obra do Senhor em verdade, em amor, sem esperar nada em troca, você recebe diante de Deus todas as bênçãos que Deus tem preparada para você. E então é interessante nós observarmos que exatamente nesse evento, quando nós nos encontrarmos com o Senhor, receberemos da parte dele o galardão nesse juízo. Para avançar e para você entender melhor, o segundo ponto trata então sobre o seguinte argumento: o que será julgado? Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 22, a Bíblia destaca que todos os santos, todos os crentes, de todas as épocas e de todos os tempos, terão que comparecer diante desse tribunal de Cristo. E esse tribunal de Cristo é exatamente o tribunal da entrega dos galardões, onde nós seremos julgados por nossas ações, agora servindo a Jesus como verdadeiros discípulos dele. Para você entender isso de forma clara, o primeiro subtópico então destaca o que é o tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo não é o tribunal do juízo final, mas esse tribunal de Cristo ele é exclusivo para os santos. Quem é que entra aqui nesse tribunal? Todos aqueles que aceitaram Jesus de todas as épocas e de todos os períodos. Entra aqui o período dos discípulos, dos profetas, entra aqui o nosso período histórico também, para entendermos que diante do Senhor nós vamos prestar contas de todos os talentos e dons ministeriais que Ele tem nos concedido. Você pode ler, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, Deus nos dá uma sequência de dons espirituais para servi-lo na sua obra e para a edificação também dos santos. E diante disso nós vamos prestar conta para o Senhor. Em segundo lugar, como segundo subtópico, você pode destacar também o que a própria lição traz para a gente, que nós vamos argumentar exatamente em sala de aula sobre o trabalho para Deus. O nosso trabalho para Deus é relevante. A nossa dedicação, o nosso testemunho, esses irmãos que foram perseguidos e estão sendo perseguidos por causa da sua fé, até mesmo na própria igreja perseguida, serão recompensados diante do Senhor. E por isso, nós precisamos também lembrar que tudo que realizamos para o Senhor deve ser realizado em humildade, em glorificação a Deus, em testemunho. Porque diante do Senhor, então, seremos recompensados verdadeiramente. Seremos recompensados com algo que é tremendo, extraordinário, que a prata e o ouro não compra, mas com todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós desde a sua eternidade. Também é importante nós observarmos agora o terceiro subtópico que trata sobre o comportamento do cristão. O nosso comportamento agora, como servos e servas de Deus, na escola, no trabalho, onde nós estamos inseridos, ele é relevante, porque esse comportamento agora diz e sinaliza que você é um servo, uma serva de Cristo, e faz parte desse discipulado. Quando você evita o pecado no teu coração, você então passa a servir a Deus. Daí nós precisamos entender que tudo que nós estamos fazendo para o Senhor precisa ser feito com alegria. Colossenses 3, 23 dá fundamento para isso. E esse fundamento só traz um marco para o nosso coração, que nós devemos servir ao Senhor com todas as nossas forças. O terceiro e último ponto da lição trata então sobre o seguinte argumento: como será então essa recompensa? Como será então essa recompensa? Nós precisamos observar algo que é interessantíssimo. A linguagem bíblica, ela é realizada para o nosso entendimento. Então a Bíblia fala que Deus preparou para você o galardão. E tem muita gente que entende o galardão como coroas, porque a Bíblia chama também de coroa da vida, coroa da glória. E nós precisamos entender que é algo muito mais especial do que a nossa compreensão humana pode descrever. Deus tem preparado para você uma recompensa extraordinária diante do seu reino. E isso nos acalenta, fortalece também o nosso coração. Só a recompensa de estarmos com Cristo pela eternidade, isso é lindo. O primeiro subtópico, então, desse terceiro ponto, trata sobre o seguinte argumento: dignos de ser recompensados. Quem são dignos de ser recompensados? Aqueles que dedicaram seu coração ao Senhor.
Você pode ler, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 11 a 15, que você vai perceber aqueles irmãos que se dedicaram na obra do Senhor, no plantio da igreja, no crescimento do discipulado, no testemunho, na propagação do evangelho, que agiram então com integridade. Se você age então com integridade, você recebe então bênçãos extraordinárias de Deus. O segundo subtópico então desse terceiro ponto também destaca que esses presentes são eternos. Esses presentes que Deus preparou para você são fundamentados na eternidade. Isso quer dizer que eles não acabam, que eles não finalizam, mas é algo precioso diante do Senhor. A Bíblia chama de tesouros do céu. Você pode ler em Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20. E sobre esses tesouros, o próprio Cristo nos orientou a arrecadá-los, a poupá-los, porque esses tesouros então revelam a glória de Deus sobre o nosso coração. E que você também possa ter esses tesouros sobre a tua vida. O terceiro e último subtópico da aula de hoje trata então sobre outro argumento extraordinário, que haverá diferença entre as recompensas. Essa diferença entre as recompensas é exatamente para demonstrar a grandeza do galardão. Essa diferença não é para demonstrar que você é maior ou menor do que o outro, mas é para demonstrar a bondade de Deus sobre a vida de alguém. A dedicação que essa pessoa então efetuou diante da glória. E isso não gerará no coração da igreja o sentimento de inveja, porque a inveja é passageira e é pecado. Mas gerará exatamente esse sentimento de contentamento, de felicidade pelo outro, então, receber esse galardão tão abençoador e pela sua dedicação na obra de Deus. E como isso é lindo diante da palavra. A entrega dos galardões é uma promessa, e nós acreditamos na mesma. E muito em breve Cristo voltará. E eu espero que essa lição possa ter ajudado você, em nome de Jesus. E se eu ajudei você, se essa lição foi relevante para a tua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário, tira uma foto, me marca no Instagram, segue a gente no Insta também, acompanha o nosso ministério pastoral. Se você puder, por gentileza, tira uma foto com esse povo bonito que toma aula com você na Escola Bíblica Dominical e nos marca. Eu vou ter o prazer de repostar esse trabalho tão bonito e abençoado que você realiza aí. Lembra que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal Janderson Nascimento. E toda sexta-feira, ao meio-dia, é o encontro marcado da classe dos pré-adolescentes, onde você tem o benefício de estudar com a gente com antecedência e preparar o teu material para a glória de Deus. Então, toda sexta ao meio-dia, eu te aguardo por aqui em nome de Jesus. Se você estiver afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Você pode aceitar a Jesus como teu Salvador, deixando um comentário aí abaixo, eu quero Jesus, nós vamos orar por você. Você pode também pedir oração, você pode colocar o teu pedido de oração. Estamos orando por você, para que Deus então te abençoe de uma forma poderosa em nome do Senhor Jesus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que podem te ajudar a estudar um pouco mais sobre escatologia, especialmente nesse trimestre. O primeiro texto que eu quero indicar é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Você encontra no site da editora CPAD. Entra lá, pede o seu, vale muito a pena você estudar esse material. Quero indicar também para vocês Escatologia, a polêmica em torno do milênio, da editora Vida Nova, material de excelência que pode ajudar a crescer muito sobre esse tema. Escatologia, a doutrina das últimas coisas, do Severino Pedro da Silva, um material extraordinário que te traz uma perspectiva muito legal sobre o retorno de Cristo. Quero indicar também para você o texto Arrebatamento, fundamentado nessa visão pré-tribulacionista, que é a nossa visão, da editora Carisma, um material que pode te ajudar muito a crescer e avançar em nome de Jesus. Eu te aguardo por aqui na lição de número 5, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento: as bordas do Cordeiro. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br.
Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.